Bom, pessoal, bom dia. Vamos então aqui de Direito Empresarial agora. Para quem não me conhece, eu sou a professora Lívia e eu estou aqui para resolver as 30 questões de Direito Empresarial com vocês. Vamos lá para a nossa primeira questão. De acordo com o disposto no Código Civil Brasileiro, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. O mesmo diploma legal estabelece, contudo, alguns requisitos, bem como vedações ou limitações ao exercício da atividade empresária. E, nesse sentido, então a gente está querendo saber o que a gente tem das exceções em relação ao conceito do empresário. Quais são os requisitos que a gente precisa ter, que a gente precisa preencher para a gente ser considerado aí empresário. E aí, o requisito que a gente tem, gente, a nossa resposta ela está aqui no item D, tá? Aquele que estiver legalmente impedido de exercer a atividade própria de empresário, se assim o fizer, responde pelas obrigações contraídas perante terceiros. O que a gente tem aqui? A gente tem que nem toda pessoa ela pode exercer a atividade empresarial. Tem algumas pessoas que elas são impedidas por lei de exercerem a atividade empresarial, como os servidores públicos federais, como aquelas pessoas condenadas por crime falimentar, crimes que de alguma forma interferem aí na economia, da concorrência, do consumidor. E aí a gente tem que essas pessoas elas não podem exercer a atividade empresarial. E se elas resolverem exercer, Lívia, o que acontece com elas? Se elas mesmo assim teimarem, continuarem e exercerem a atividade empresarial, elas vão responder pelas obrigações faladas, elas não podem se beneficiar da própria torpeza, tá? Elas não podem chegar e dizer assim, olha, eu não posso responder porque sou impedido. Se fez, mesmo sendo impedido, vai responder por isso, tá? E aí, onde é que a gente está com o erro nos outros itens? O item A diz, não se considera empresário aquele que exerça profissão intelectual ou artística, ainda que o exercício constitua elemento de empresa. Se constitui elemento de empresa, o profissional intelectual ele pode sim ser considerado empresário. O item B, o erro do item B está falando, obriga o empresário casado a obter a outorga conjugal. Não obriga o empresário casado a obter a outorga conjugal. Item C, veda a realização de atividade científica. Ele não veda, gente. Ele diz, olha, regra geral, os profissionais intelectuais, que são os profissionais de natureza científica, literária ou artística, regra geral, eles não podem ser empresários. Mas se constituir elemento de empresa, eles poderão. Então não existe uma vedação, uma proibição absoluta. Eles vão poder ser, se preencherem, se constituírem um elemento de empresa. Então aí a gente tem um gabarito da primeira questão, item D. Segunda questão. Nos termos do Código Civil, marque a afirmativa incorreta acerca da definição de empresário. Aqui, gente, a gente tem que a resposta incorreta é o item B de bola. Opa! Para, por quê? Não tá, agora riscando. Agora deu, pronto. É o item B de bola, que diz o seguinte, empresário é aquele que exerce profissionalmente atividades em cooperativas, sendo um dos cooperados. Falso, gente. As cooperativas, elas não são empresários. Quando a gente estava vendo nossas aulas de sociedades, eu falei para vocês que as cooperativas elas são consideradas sociedades simples. E sociedade simples é o oposto de ser sociedade empresária. Então, a gente tem aí que o item B é o item falso. Todos os outros itens estão corretos. Terceira questão. Em relação ao direito de empresa, analise as seguintes afirmativas. 1. O conceito de empresa e empresário não se confundem, pois enquanto a primeira é a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços, o segundo é aquele que exerce a atividade econômica profissionalmente. Aí, gente, a gente tem que esse item está correto. Empresário é quem exerce a empresa. E o que é a empresa? É a atividade econômica organizada. Item 2. A empresa é o empresário individual ou sociedade empresária que realiza a atividade econômica organizada. Falso, pelo que eu acabei de comentar com vocês. Empresário é quem exerce a empresa. Empresário é quem exerce a atividade econômica organizada. Empresário e empresa não são sinônimos. Empresa é a atividade. Empresário é o sujeito que exerce essa atividade. Tá? Então, o item 2
incorreto. Item 3. Celebram contrato de sociedade as pessoas que se obrigam a contribuir reciprocamente com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e partilha entre si dos resultados. Verdade, é exatamente esse o conceito aí de sociedade. 4. Quem exerce atividade empresarial é o empresário, que eu acabei de falar, que não se confunde com a figura dos sócios. Isso eu também falei com vocês nas aulas, que quando a gente tem uma sociedade, pessoa jurídica, é a própria sociedade que é o empresário e não os sócios. Por isso que eu falei para vocês que era errado, inclusive, chamar o Luciano Huck de empresário, o Silvio Santos de empresário. E quem é empresário, no final das contas, é a pessoa jurídica criada por eles. Então, esse item 4 também está correto. E o gabarito dessa questão aqui, da terceira questão, é apenas a assertiva 2 está incorreta. Quarta questão. Assinale a opção em que apresenta a denominação dada à pessoa capaz ordenada ao exercício profissional de atividade economicamente organizada para a produção ou a circulação de bens e ou serviços. E aí, gente, essa questão aqui a gente também já está falando dela, a gente também já estava comentando aqui dela. Sem dúvidas é o empresário, que é a pessoa que exerce a atividade, tá? Quinta questão. O Código Civil Brasileiro adotou de forma indireta uma definição para o termo jurídico empresa. Levando em conta esta definição amplamente aceita e adotada pela doutrina pátria, a palavra-chave que está presente nessa definição é atividade. Também já comentei agora com vocês. Empresa é a atividade econômica organizada. Sexta questão. Antônio é empresário individual, como tal, inscrito no registro de empresas e no CNPJ há mais de 10 anos. Com exceção daqueles legalmente impenhoráveis, respondem pelas dívidas contraídas por Antônio no exercício da atividade empresarial todos os seus bens. Todos os bens de Antônio respondem aí pelas dívidas da atividade. Também falei com vocês, o empresário individual não existe diferença entre ele, pessoa física, e ele, pessoa que está exercendo a atividade econômica. É uma pessoa só. Ele está exercendo a atividade em nome próprio. Então, todo o patrimônio que ele tem também está ali disponível para a atividade econômica. Então, todo o patrimônio de Antônio vai responder pelas dívidas da sua empresa. Sétima questão. O Código Civil Brasileiro estabelece requisitos para que o registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais, aceite registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolvam incapaz. Sobre isso, assinale a alternativa correta sobre a regularidade de tais atos. O que a gente tem aqui, tá, gente? A gente está falando do incapaz. O incapaz, ele pode ser sócio. Como é que está a questão do incapaz? O gabarito, então, que a gente tem aqui é o item D de dado. O sócio incapaz não poderá exercer a administração da sociedade. Claro, gente, que ele não pode exercer a administração da sociedade. Se ele é incapaz, ele está precisando ali de alguém que lhe dê um suporte, que ajude a manifestar a sua vontade. Como é que ele poderia estar administrando, gerindo a sociedade, se ele não está com capacidade nem para si próprio, avalie para administrar uma determinada sociedade? Então, ele não pode exercer a administração da sociedade. O capital social deverá estar totalmente integralizado, ou seja, todo aquele valor que os sócios se comprometeram a colocar dentro da sociedade, todo aquele valor já está dentro da sociedade para permitir o ingresso ali do incapaz, tá? E o sócio sem capacidade civil plena deverá estar assistido ou representado, conforme o caso. Item D é o verdade, tá? Os outros itens, gente, está sempre faltando algum requisito. Não basta somente aquilo, basta ter tudo o que o item D trouxe. Não pode exercer a administração da sociedade, a sociedade tem que estar com capital integralizado e ele precisa ser assistido ou representado, conforme for o caso. Oitava questão. Tiago, titular de uma empresa individual do ramo de padaria, veio ser interditado judicialmente e declarado absolutamente incapaz para os atos da vida civil
por conta de uma doença mental que lhe sobreveio. A Tiago, nesse caso, quando a gente está falando aqui novamente do incapaz, a gente vai falar, é permitido continuar a empresa? Então, ele era empresário individual. A gente estava falando das regras se o incapaz fosse ser sócio. O incapaz, ele pode ser sócio, desde que a sociedade esteja com capital integralizado, ele não exerça poder de administração ou gerência, ele esteja ali representado ou assistido. Mas, quando a gente está falando do incapaz empresário individual, a gente tem que tomar um cuidado. O empresário individual, ele jamais pode começar uma atividade. O empresário individual incapaz, ele não pode começar uma atividade, mas ele pode continuar a atividade, que é justamente aqui o caso do Tiago. O Tiago, ele era já titular, né, de uma empresa individual, no ramo da padaria, então ele já tinha aquela atividade. E, posteriormente à abertura dessa atividade, ele foi declarado incapaz. Né? Aconteceu algo aí que o declarou incapaz. Nesse caso, o que acontece? E aí a gente tem aqui o gabarito item C. É permitido ao Tiago continuar. Continuar é possível, por meio de seu representante, mediante prévia autorização judicial. Sempre que o incapaz ele for empresário individual, a gente vai precisar pedir a autorização do juiz para que aquele incapaz continue aquela atividade. Não é algo automático. Não é porque já era dele que ele vai poder continuar exercendo. Não era automático, certo? Então, é permitido continuar mediante prévia autorização judicial, que pode ser revogada. O juiz, a depender de novos fatos, ele pode revogar aquela autorização que ele deu para a continuidade da atividade. Essa revogação também é judicial, sem prejuízo dos terceiros, tá? Os terceiros, eles não ficam prejudicados. Bom, então o item A está errado por quê, Lívia? Porque está dizendo que não é passível de revogação. É sim, é passível sim de revogação. O item B diz que é vedado continuar a empresa. É possível. Se o juiz autorizar, é possível. E o item D, permitido continuar a empresa, independente de prévia autorização judicial. Falso, é necessária a autorização judicial. Nona questão. Segundo o artigo 966 do Código Civil, é considerado empresário. Item C, quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e ou serviços. Isso, gente, é a literalidade do artigo 966. Décima questão. Em relação ao conceito de empresa e no tocante ao conceito de empresário, é correto afirmar. Gabarito, item B. Por exercício profissional da atividade econômica, o elemento que integra o núcleo do conceito de empresa há que se entender a exploração da atividade com finalidade lucrativa. Bom, gente, o que a gente está vendo aqui dentro dessas questões? Eles estão sempre relacionados ao conceito de empresa e empresário, porque a OAB ela tem cobrado esses conceitos para vocês. E ela cobra esse conceito de várias formas. Pode cobrar de uma forma direta, como a gente viu na questão passada, e pode cobrar de uma forma indireta, como a gente está vendo aqui nessa determinada questão. Que a gente está falando do conceito de empresa de uma forma indireta. Mas indiretamente está dizendo para a gente o quê? Empresa é a atividade organizada, tá? Bom, 11ª questão. Afrânio, empresário individual, foi submetido a exame por junta médica que atestou ser ele portador de grave esquizofrenia, qualificando-o como permanentemente incapaz de gerir seus próprios negócios. Por essa razão, o pai do empresário ajuizou um pedido de interdição, com o pleito de ser nomeado seu curador e gerir seus negócios da vida civil. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. Aqui, gente, a gente também está falando da questão da incapacidade. O que o pai do Afrânio ele tem que fazer, tá? Para que o pai do Afrânio ele faça isso, ele vai ter que pedir judicialmente, certo? Para continuar aquela atividade do filho. Então, o pai de Afrânio, se curador nomeado judicialmente, poderá exercer a atividade empresária em nome do filho interditado. Então, ele precisará pedir a autorização do juiz e precisará que o juiz o nomeie, tá?
para exercer essa atividade econômica em nome do filho, como o representante do seu filho naquele determinado caso em concreto, tá? Então, quem decide a vida do incapaz para continuar aquela determinada atividade é o juiz, inclusive na nomeação da pessoa que vai tomar de conta daquela determinada atividade. 12ª questão. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou por autor de herança? Nessa hipótese, o que a gente precisa? Aí a gente vai até sintetizar o que a gente já estava falando. Gabarito aqui, item A. Precederá de autorização judicial, precisa ter essa autorização judicial. Após o exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, tá? Então o juiz ele vai fazer essa análise para saber como é que está a empresa, como é que é a situação econômica daquela empresa, se vai ser um risco muito grande deixar ela continuar, ou se não, vai ser melhor para aquele determinado incapaz, tá? Então, precederá a autorização judicial após o exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos pais, tutores e representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiro, tá? Então, a gente sempre vai precisar aí dessa autorização do juiz. O juiz ele vai poder revogar, não é absoluta e eterna. Essa autorização pode, inclusive, ser revogada. O item B está errado, não há necessidade de autorização. Assim, é obrigatória essa autorização. O item C está dizendo que, uma vez concedida, será irrevogável. Falso. É revogada. Você pode tirar essa autorização a qualquer tempo. E o item D aí está falando passível de revogação eventual após os exames das circunstâncias, conveniências e riscos da empresa, ouvidos terceiros, representantes legais e com prejuízo dos direitos adquiridos por terceiro. Quase estava certa essa alternativa, o problema está com prejuízo de direitos adquiridos por terceiros, tá? Não é permitido prejuízo aos terceiros. Os terceiros não têm culpa dessa situação de incapacidade. Então, eles não podem assumir aí o prejuízo dessa autorização ou da revogação que vem a acontecer. 13ª questão. Assinale a alternativa quanto ao exercício da empresa, tá? O sócio incapaz pode exercer a administração da sociedade? Falso. Ele não pode. Não poderá o incapaz continuar a empresa antes exercida quando capaz? Ele pode. Se o juiz autorizar, ele pode. Então, o item B está incorreto. C. A continuidade do exercício do empresarial prescinde de autorização judicial. Imprescinde, é imprescindível, gente. É imprescindível, é necessário, tá? Aqui a gente acaba confundindo muito o significado dessa palavra, mas quando a gente fala assim, a continuidade do exercício do empresarial do incapaz é necessário a autorização do judicial, então é imprescindível. E prescinde é o oposto de imprescindível. Então, seria justamente essa palavra que a gente tem como errada. Item D. Se exercer a atividade de empresário, mesmo legalmente impedido, responderá pelas obrigações contraídas. Item D é o gabarito correto, tá? Lembrando que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Fez uma coisa errada? Fez. Então, vai responder por ela. Não adianta dizer assim, mas eu nem podia ter feito. Podia não, mas já que fez, então responde por ela. 14ª questão. Assinale a alternativa correta. O gabarito daqui, gente, a gente também já falou dele algumas vezes, que é o item D. Considere-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. O item A. O empresário que desenvolve atividade rural deverá se inscrever obrigatoriamente no Registro Público de Empresas Mercantis. O rural é uma exceção ao conceito de empresário. O rural ele só será considerado empresário se quiser. Se ele não quiser, ele fica na dele, ele não faz registro na junta. Ele fica lá na dele bem quietinho, certo? Ele só vai ser considerado empresário se ele quiser. E aí,
O que está errado aqui no item A é obrigatoriamente, é opcional para o rural. Item B, é vedado a lei conferir tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário quanto à inscrição e os efeitos dela decorrentes. É falso, não é vedado. Tanto não é vedado que a lei confere direitos especiais, ela traz tratamentos favorecidos ao rural e aos pequenos empresários. E item C, a inscrição do empresário no registro público mercantil da respectiva sede deverá ocorrer até 30 dias após o início da sua atividade. O empresário, gente, ele é obrigado a se inscrever imediatamente ao início da sua atividade. Então, se ele abriu a atividade, ele deve se inscrever. A lei até traz um prazo de 30 dias, como se fosse um prazo para poder... se tu não conseguiu fazer o registro imediatamente, se tu não conseguiu fazer esse registro logo, então a gente te dá aí um prazo de 30 dias como se fosse um favor legal. Mas a tua obrigação é se inscrever imediatamente ao início da tua atividade. 15ª questão. Assinale as alternativas abaixo e marque a opção correta, considerando o Código Civil e os enunciados das jornadas de direito civil. 1. Os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se as organizações dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoalmente desenvolvida. Então aí a gente tem que, isso é verdade. O que é isso? Salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante? Elemento de empresa. Lembrando para vocês que o elemento de empresa é quando aquele profissional intelectual tem uma estrutura organizada tão grande que absorveu aí a sua pessoalidade. Então esse item 1 está correto. Item 2. A expressão elemento de empresa demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual de natureza literária, científica ou artística como um dos fatores da organização empresarial. Verdade, tá? Então, é justamente isso que eu acabei de falar, é a absorção. Aquela atividade intelectual, ela se tornou menor frente à organização dos fatores de produção. A organização ela foi tão alta que absorveu aí a questão do elemento pessoal, absorveu a atividade intelectual. Tá? A atividade intelectual ficou como um pontinho, mas o forte mesmo agora está os fatores de produção. E item 3, o exercício da empresa por empresário incapaz, representado ou assistido, somente é possível nos casos de incapacidade superveniente ou incapacidade do sucessor na sucessão por morte. Verdade, certo, gente? Esse item aqui é verdade. Então, dentro disso, a gente tem que o gabarito dessa questão é o item B de bola. Todas as assertivas estão corretas. 16. O empresário cuja atividade rural constitui sua principal profissão tem faculdade de se inscrever no registro de empresas, mesmo depois de iniciadas as suas atividades. Verdade, gente. Foi o que eu acabei de falar para vocês. O rural, ele é facultado ser empresário ou não. A ele é facultado ser empresário ou não. Ele só é empresário se quiser. Ele pode iniciar suas atividades. Não quero ser empresário. Depois de um ano exercendo a atividade, ele pode mudar de ideia, entender que agora é importante para ele ser considerado empresário. E a partir de agora, ele vai lá e ele faz o registro dele na junta comercial. E a partir do momento do registro, ele será considerado empresário, tá? Então, os outros itens estão errados porque tem a faculdade do exercício de empresas, mas só pode exercê-la previamente ao início de suas atividades. Falso. Ele pode iniciar e mudar de ideia lá na frente. B. Não tem o direito de se inscrever. Falso. Ele tem o direito, sim. Tem o dever de se inscrever? Não. É optativo, tá? 17ª questão. Em 4 de abril de 2014, João e Carlos firmaram, por escritura pública, o contrato social de uma sociedade limitada. No dia 10 de abril, no dia 10 do Brasil, operou-se a inscrição desse contrato no registro de empresas e no dia 15 de abril, a inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 10 dias depois, em 25 de abril, foi publicado no Diário Oficial a inscrição da empresa no CNPJ, vindo seu capital a ser integralizado somente no dia 30 de abril.
mesma data em que iniciaram essas atividades. Nesse caso, a existência legal da sociedade, enquanto pessoa jurídica, começou quando, gente? Começou, gente, na data em que ela foi lá na junta comercial. Qual foi essa data? 10 de abril, tá? A data que conta, a gente tem que pensar o seguinte: quando foi que começou as atividades? As atividades começaram ali dia 4 de abril de 2014. 6 dias depois, ele foi fazer o registro. E é isso que eu falei do favor legal que a lei faz ali com você, tá? Apesar dele não ter ido ao registro imediatamente, a gente tem que esse intervalo foi inferior a 30 dias. E se esse intervalo ele foi aí inferior a 30 dias, é como se você tivesse aí essa benesse que a lei te traz de você poder ter considerado seu registro desde o momento em que você foi ali à junta comercial em 10 de abril. 18ª questão. Sobre os atos de competência do Registro Público de Empresas Mercantis, denominado atualmente Registro Empresarial, a cargo das juntas comerciais, assinale a afirmativa correta. O item correto, gente, está aqui no item A. O registro compreende a matrícula dos leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazém, bem como o cancelamento dela, tá, gente? É isso que a gente tem em relação à junta. A junta ela vai fazer o registro do empresário, né, o arquivamento dos atos empresariais, ela faz a autenticação de livros e ela também faz a matrícula desses profissionais aqui: leiloeiros, tradutores públicos, intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazém, certo? Isso aqui é uma das funções da junta comercial. 19ª questão. De acordo com a Lei 8.934 de 1994, a qual dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins, o nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade. O nome empresarial, gente, ele tem que obedecer esses dois princípios. E o que significam esses dois princípios? O princípio da veracidade é que as informações que constam no teu nome empresarial, elas devem ser verídicas, elas devem ser verdade. Você não pode colocar informações no teu nome empresarial falsa. E o da novidade, a gente tem que o princípio da novidade, ele é que o nome empresarial ele tem que ser novo. Você não pode copiar o nome do coleguinha. Você não pode copiar o nome de alguém que você viu e achou bacana. O nome empresarial ele tem que ser novo. E novo não significa simplesmente igual. Ele não pode ser nem igual e nem parecido. 20ª questão. Sobre o nome empresarial, pode-se afirmar: no âmbito da junta comercial, serão aceitos os atos de empresas mercantis com nome igual, com nome idêntico ou semelhante a outro já existente. Falso, gente, falso. Acabei de falar para vocês. Princípio da novidade. O nome ele não pode ser nem idêntico e nem parecido com outro que já existe. 2. O nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade. Verdade. Acabei de dizer isso para vocês. 3. A proteção do nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades ou de suas alterações. Verdade, gente. Você fez o registro na junta comercial? Fez. A partir do momento que você fez, o nome empresarial ele é automático. Quando você vai fazer o registro na junta, inclusive, você já coloca qual é a opção de nome que você quer. A junta comercial ela te dá 3 opções de nome, a primeira, a segunda e a terceira. Porque se a tua primeira já tiver algum nome igual ou parecido, ela vai analisar a tua segunda opção e ali por diante. Então, o teu registro na junta comercial ele só vai ser deferido quando o teu nome estiver ok. Então, é automático. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento? Sim.
Tu teve teu registro deferido, o teu nome empresarial está automaticamente protegido. Ninguém vai poder se utilizar dele sem a sua autorização. Item 4. O princípio da insignificância é aplicado ao nome empresarial. Falso, gente. O nome empresarial, ele é protegido constitucionalmente. A gente não pode usar o princípio da insignificância para algo que está lá, ó, dentro da Constituição Federal. O nome empresarial, ele é um direito personalíssimo do empresário. Então, não tem como a gente olhar para isso e dizer que é insignificante, porque não é. Então, gabarito correto, item C. 21ª questão. O adquirente do estabelecimento empresarial responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados. Por qual prazo continua o devedor primitivo solidariamente obrigado quanto aos créditos vencidos e os por vencer? Quando a gente está falando do estabelecimento comercial, de um adquirente do estabelecimento comercial, a gente está falando daquelas pessoas que estão praticando um contrato de trespasse. E o contrato de trespasse é justamente a alienação ou o aluguel de todo o estabelecimento comercial, de toda aquela estrutura ali montada. E eu disse para vocês já que quando a pessoa está vendendo o estabelecimento comercial, não significa que a partir do momento que ela vendeu, ela está livre, leve e solta, não tem mais obrigação nenhuma em relação àquilo que ela vendeu. Ela vendeu, mas ela vai continuar responsável pelas dívidas que existiam na época em que aquele estabelecimento era dela. Tanto a pessoa que compra fica responsável pelas dívidas do estabelecimento, livre, inclusive a antiga, sim. A gente vai já falar disso em outras questões mais na frente. Aqui a gente está olhando para a pessoa que está vendendo, o vendedor, que também é chamado de o devedor primitivo. Ele vendeu e ele continua responsável? Continua. Mas ele continua responsável por um determinado período. Que período é esse? 1 ano. Ele fica responsável por 1 ano. 1 ano de quando? Para os débitos vencidos, ou seja, aqueles que já eram para ter sido pagos e ainda não foram, ele fica responsável pelo prazo de 1 ano contado da data da publicação. O contrato de trespasse ele tem que ser publicado na imprensa oficial. Depois dessa publicação é que se começa a contar o prazo de 1 ano para aquelas dívidas que já aconteceram na época dele, que já eram para ter sido pagas, mas ainda não foram. Só que a gente também faz muitas dívidas parceladas, que não paguei porque ainda não chegou a data de vencimento dela. Então, os créditos que foram feitos pelo vendedor, na época em que o vendedor era dono daquele estabelecimento comercial, ele também fica responsável pelos créditos que ainda vão vencer. E por esses créditos que ainda vão vencer, que a gente chama de créditos vincendos, ele vai ficar responsável por 1 ano da data do vencimento. Então, o gabarito correto aqui é o item C. 1 ano da data da publicação ou do vencimento. 22ª questão. Joaquim, tradicional padeiro, regularmente inscrito na junta comercial como empresário individual, vende seu estabelecimento para Manuel, que passa a exercer a atividade no mesmo lugar para a mesma clientela. No que se refere ao contrato de trespasse, o que a gente tem aqui? Vamos aqui logo para o nosso gabarito. Nosso gabarito é, caso Joaquim tenha créditos referentes ao estabelecimento transferido, a cessão de tais recebidos para Manuel produzirá efeito com relação aos respectivos devedores a partir do momento da transferência. Mas os devedores ficarão exonerados se, de boa fé, efetuarem os pagamentos a Joaquim. O contrato de trespasse, gente, ele só tem eficácia perante terceiros a partir do momento da publicação. Acabei de dizer para vocês que o contrato de trespasse ele precisa ser publicado na imprensa oficial. E ele só passa a ter efeitos perante terceiros a partir do momento dessa publicação, que seria quando todas as pessoas estão sabendo ali que aquele determinado contrato de trespasse aconteceu, tá? Bom, então a gente diz que perante os respectivos devedores, né, que a gente está acontecendo ali, a gente tem que aqueles determinados créditos que se tinha para receber,
eles devem ser dados ali para a pessoa que comprou o estabelecimento. Mas isso somente após a publicação, tá? Antes da publicação, a gente não tem como exigir que essas pessoas tenham conhecimento desse determinado contrato. Mas essas pessoas que tinham que pagar esses créditos para esse estabelecimento, certo? Lívia, se pagarem ao vendedor, como é que ficam? Se eles pagaram de boa fé, então os pagamentos efetuados ao Joaquim são válidos. Aí o Joaquim é que vai ter que transferir depois esses créditos para o comprador, porque ele fazia parte ali dentro do contrato de trespasse. Lembrando que o contrato de trespasse vai tudo o que se engloba dentro do estabelecimento comercial. As dívidas, os créditos, os bens materiais, os bens incorpóreos. Então, por isso que a gente está aqui falando dos créditos. E onde é que estaria o erro das outras questões? Caso o Joaquim tenha débitos de índole civil, trabalhista e tributária, anteriores à transferência regularmente contabilizados como decorrente do exercício de empresa, Manuel, em decorrência da sucessão, será responsável pelo pagamento de tais dívidas, liberando-se de imediato a responsabilidade de Joaquim. A gente acabou de ver que o vendedor, ele fica responsável pelo prazo de 1 ano. E os outros itens, voltando aqui para o item A e para o item B. Ressalvada a disposição em contrário, a transferência do estabelecimento importa subrogação do adquirente Manuel nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento. Até aqui seria verdade. Como eu acabei de falar para vocês, vão todos os bens, corpóreos, incorpóreos, créditos, dívidas, contratos. Mas os contratos de natureza pessoal, justamente como o próprio nome fala, ele é pessoal, então não cabe eles serem transferidos dentro do contrato de trespasse. Porque as partes fizeram em razão de serem elas, em quererem aquela determinada pessoa. Então eles queriam aqui Joaquim. Se Joaquim não está mais dentro daquele estabelecimento comercial, se Joaquim não é mais o dono daquele estabelecimento, então aquele contrato não tem por que ir para Manuel, porque era pessoal. Então não faz sentido que as coisas pessoais estejam inclusas dentro do estabelecimento comercial. Então por isso que esse item A é falso. Item B, caso o contrato não disponha em contrato, Joaquim poderá imediatamente fazer concorrência a Manuel. Falso. Se o contrato não trouxer nada sobre a concorrência, se o contrato não lembrar de prever sobre isso, a gente vai seguir o que diz a lei. E o que diz a lei? 5 anos para que Joaquim possa fazer concorrência aí a Manuel, certo? 23ª questão. O empresário individual Júlio Melgaço adquiriu da Metalúrgica Contriaçu Limitada, mediante o uso da firma, um estabelecimento industrial situado na Conquista de Oeste. O adquirente prosseguiu com a exploração da empresa. Bom, então a gente tem o quê? Um contrato de trespasse. Ele adquiriu um estabelecimento industrial e continuou exercendo ali a mesma atividade que antes era exercida. E uma das questões também que a gente tem do trespasse é que é preciso que a funcionabilidade daquele estabelecimento continue sendo a mesma. Ou seja, se era uma padaria, vai continuar sendo uma padaria. Se era uma hamburgueria, vai continuar sendo uma hamburgueria. O estabelecimento continua com a mesma função, que é justamente isso que a questão 23 está trazendo, tá? Bom, com base nessa informação, assinale a afirmativa incorreta. Bom, gente, e o que a gente tem aqui por incorreta? Júlio Melgaço responde solidariamente com a Metalúrgica pelos tributos relativos ao estabelecimento adquirido pelo prazo de 1 ano a partir da publicação do contrato de trespasse na imprensa oficial. Júlio Melgaço, gente, ele responde das dívidas como se fosse dele. Todas as dívidas agora são dele, do Júlio. Ele não comprou? Ele não comprou e não estavam inclusos ali os créditos, mas também estavam inclusas as coisas ruins, que são as dívidas. Então, se ele comprou as dívidas também. Tanto que quando você vai fazer um contrato de trespasse, você tem que olhar se é importante, na verdade, se é vantajoso para você fazer aquele determinado contrato de trespasse. Porque pode ser que tenham tantas dívidas que não compense.
Porque você, quando está comprando aquele estabelecimento, você assume as dívidas. Você assume todas as dívidas contabilizadas. Aquelas dívidas, ó, passam a ser suas. O vendedor, ele vai ficar responsável só por um período de tempo para dizer assim, ó, eu te vendi e saí correndo? Não, eu te vendi e eu ainda estou segurando a tua mão aqui por um determinado período. Então, eu te vendi, mas eu estou aqui do lado. Mas eu não vou ficar do lado para sempre. Então, quem tem um prazo limitado de 1 ano é a pessoa que vende. A pessoa que compra, comprou, é meu, estamos juntos, vai ficar para sempre com aquela dívida até ela ser paga. A pessoa que está vendendo é que fica responsável por um período específico, certo? Então, por isso que o item D, ele é incorreto. Porque Júlio fica com as dívidas, ó, para ele, é dele e sempre. Os outros itens, então, estão corretos. 24ª questão. Assinale a alternativa que contém a afirmativa incorreta quanto ao empresário ou ao estabelecimento comercial. Aqui na 24ª, gente, a gente tem o item B de bola. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à sua transferência, desde que esses sejam regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo subsidiariamente obrigado pelo prazo de 1 ano a partir da publicação do arquivamento da alteração no Registro Público de Empresas Mercantis. Aqui, gente, a gente também tem esse item que está errado. Desculpa, até marquei aqui. Opa, tá. O que a gente tem aqui nesse item, tá? O adquirente do estabelecimento responde pelos débitos anteriores? Responde, certo? Então, a pessoa que está comprando, como eu acabei de falar, é sua, está comprando sabendo. Vai responder por todos os débitos que estejam contabilizados. Então, precisam que aqueles débitos estejam realmente contabilizados, porque a pessoa consegue olhar e dizer assim, realmente, apesar de ter essas dívidas, eu quero comprar. Então, ela só responde pelos débitos contabilizados. A exceção disso, dívidas tributárias e trabalhistas. As dívidas tributárias e trabalhistas, o adquirente, a pessoa que comprou o estabelecimento, ela vai responder por aquelas dívidas, mesmo que não estejam contabilizadas, mesmo que elas não estejam lá escritas. Agora o erro, a pessoa que está vendendo, o devedor primitivo, ele vai ficar responsável solidariamente. Não é subsidiariamente, ele fica responsável solidariamente. Então, a gente tem aí que o gabarito da 24ª, item B de bola, e os outros itens, então, estão corretos. 25ª questão. A partir da previsão contida no artigo 1143 do Código Civil, segundo o qual pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com sua natureza, é possível afirmar que tal instituto tem natureza de universalidade de fato. Isso aqui, gente, o que a gente tem? Estabelecimento comercial. O estabelecimento comercial, ele é considerado uma coisa só. Eu faço um contrato como se eu estivesse fazendo um contrato de uma coisa só. Só que dentro desse contrato tem uma série de outras coisas, como tem os bens móveis, imóveis, corpóreos, incorpóreos, créditos, dívidas, contratos. Mas é como se ao invés de eu olhar para essa cadeira, para esse computador, para essa lousa, olhar para as coisas individualmente, eu olho como se fosse uma coisa só. É igual a gente sabe, por exemplo, do universo. Quando a gente está olhando para o universo, a gente sabe que o universo não é uma coisa só. Quando a gente diz, o universo inteiro, a gente sabe que não é uma coisa só. A gente sabe que tem os planetas, e etc, a Lua, o Sol. Então a gente sabe de tudo que está ali dentro daquele universo, que não é uma coisa só. Mas quando a gente está falando dele, quando a gente fala universo, a gente está se referindo a ele como se fosse uma coisa só, com tudo aquilo que está dentro dele. Então, o contrato de trespasse, então, ele é assim. Ele vê o estabelecimento comercial como uma coisa só. Bom, e aí dentro disso, como a gente vê várias coisas pequenas como uma coisa só, a gente tem uma universalidade. E essa universalidade é uma universalidade de fato, porque é o próprio empresário, na vida prática dele, na vida fática dele, que ele diz o que entra e o que não entra dentro do estabelecimento comercial. E isso aqui, gente, as provas adoram cobrar.
universalidade de fato. O estabelecimento comercial ele é visto como uma universalidade de fato. 26ª questão. Referente à alienação do estabelecimento, examine as assertivas seguintes. A gente tem aqui que apenas o item 1 é correto. Na falência, na verdade, que o item 1 está incorreto. Vamos lá. Na falência, não estará livre de qualquer ônus e haverá sucessão do arremate nas obrigações do devedor. Falso. Quando a gente compra um estabelecimento comercial dentro de um processo de falência ou dentro de um processo de recuperação judicial, a pessoa que está comprando aquele estabelecimento novinho em folha, sem nenhuma dívida, o que acaba sendo muito vantajoso você comprar um estabelecimento comercial dentro de um processo desses, tá? Você compra com a segurança de que você não leva nenhuma dívida, nem as dívidas trabalhistas e nem as dívidas tributárias. Ele está novo em folha, tá? Então, item 1, falso. Item 2. O item 2, ele está correto, o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, verdade, desde que regularmente contabilizados, verdade. Continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, verdade. Então, aqui, gabarito, item B de bola. 27ª questão. Determinada sociedade empresária, denominada Pizzas e Pães Limitada, alienante, formalizou no dia 6 de agosto de 2015 contrato de alienação de estabelecimento empresarial com Coffee e Doces Limitadas, adquirente. O registro do contrato de trespasse perante na junta comercial ocorreu em 12 de agosto de 2015 e a respectiva publicação na imprensa oficial foi veiculada em 15 de agosto de 2015. A sociedade Pizzas e Pães detinha um controle completo e perfeito de sua contabilidade interna, de modo que todas as operações estavam devidamente registradas. Com base nessa situação descrita e nos termos das disposições do Código Civil Brasileiro, assinale a assertiva correta. A assertiva correta, gente, está aqui no item C de casa. O adquirente do estabelecimento responde pelos pagamentos dos débitos anteriores a transferências, desde que contabilizados, continuado, devedor primitivo solidário a partir de 1 ano da publicação. Esse é o item verdade, certo? Bom, 28ª questão, estamos aí já chegando nos finalmente das nossas questões. Diz pra gente, Ricardo, empresário do ramo de imóveis, alienou seu estabelecimento para Alexandre, que deu ali continuidade à exploração da mesma atividade. Contrato de trespasse. No contrato de trespasse foram regularmente contabilizadas todas as dívidas relativas ao estabelecimento, algumas delas já vencidas e outras por vencer. Nesse caso, gente, Ricardo, tá? O vendedor, e a gente já está falando disso várias vezes, vendo que as provas elas se importam muito de como é a responsabilidade do vendedor, porque normalmente a gente tem uma mania de achar que a pessoa vendeu e está ali, ó, 100% livre, não tem mais nenhuma obrigação, o que é falso. A pessoa vendeu, mas está ali do lado por um determinado período para poder responder ali por aquelas dívidas. Então, gabarito D de dado responde solidariamente com Alexandre durante determinado prazo por todas as dívidas anteriores à transferência do estabelecimento. Verdade. 29ª. Acerca da disciplina jurídica do estabelecimento empresarial, assinale a afirmativa correta. A. Uma cláusula contratual que permita o restabelecimento do alienante do estabelecimento empresarial nos 3 anos é lícita e mais benéfica ao alienante do que a inexistência de cláusula contratual a esse respeito. Isso aqui, gente, é válido. Por quê? O contrato de trespasse, ele traz para a gente a possibilidade de as partes negociarem como é que elas querem tratar a questão da concorrência. As partes, elas devem ser livres para decidir. Se a pessoa que está comprando disser para a pessoa que está vendendo, olha, não tem problema não, tu pode abrir agora um estabelecimento concorrendo com o meu, não tenho medo da concorrência não. Pode fazer isso? Pode. O contrato ele é livre para prever o que quiser em relação à concorrência. Mas às vezes as partes esquecem de prever sobre isso. Então, na omissão, a gente tem que a lei diz o seguinte, olha, se o contrato não trouxer nada sobre isso, a gente está dizendo aqui, então, a lei está dizendo
que a pessoa que está vendendo não poderá fazer concorrência com a pessoa que está comprando pelo prazo de 5 anos. Mas se o contrato quiser, pode trazer de forma diferente. Então aqui o item A ele está dizendo, uma cláusula dentro do contrato que permite que a pessoa que está vendendo faça concorrência depois de 3 anos é válida, é lícita? É, a lei permite, liberdade das partes, autonomia privada. E essa cláusula é mais benéfica à pessoa que está vendendo do que se não colocasse nada? É, porque ele vai poder fazer concorrência em 3 anos. Se não colocasse nada, ele não poderia fazer concorrência pelo prazo de 5 anos. Tá? Então, o gabarito correto aí, item A. Última questão. João, titular de estabelecimento comercial do ramo de confeitaria, alienou para Paulo, que continuou explorando a mesma atividade no local. 2 anos depois da transferência, João decidiu alugar o imóvel vizinho, no qual estabeleceu nova confeitaria, passando a competir diretamente com Paulo. Nesse caso, e considerando que o contrato de trespasse nada previa acerca da proibição de concorrência, é correto afirmar que, na omissão do contrato, João não poderá fazer concorrência a Paulo nos 5 anos subsequentes à transferência do estabelecimento. Esse aqui é o item correto, que eu acabei de comentar com vocês. Por 5 anos, se não tem nada no contrato, esse é o prazo que o vendedor vai ter que esperar para poder abrir uma outra empresa no mesmo ramo daquela que ele vendeu, certo? Bom, gente, então aqui a gente termina nossas 30 questões da aula desse sábado. Eu espero aí que vocês tenham gostado, que tenham entendido. E qualquer coisa, falem comigo que a gente tira aí as dúvidas de vocês. Tchau, tchau, gente. Agora vocês vão continuar com a próxima disciplina de Direito Constitucional.